Olá, tudo bem? Meu nome é Lucélia Kutz, seja bem-vinda à nossa aula especial do Dia dos Namorados. Então, o Dia dos Namorados é uma data muito especial para a gente, é a data que a gente mais vende, né? Uma data assim que você tem que aproveitar mesmo para fazer coisas diferentes, coisas bonitas, coisas que realmente chamam atenção, né? Diferenciadas e que vendem também. Eu escolhi para essa data um buquê muito especial, um buquê que eu criei ano passado. É um buquê com rosas vermelhas e um coração lapidado recheado de Nutella. Então, nessa aula você vai aprender o passo a passo para poder fazer esse buquê, montar e poder anunciar e vender agora para o Dia dos Namorados. Então, vamos começar primeiro pelo material que você vai precisar para poder fazer esse buquê. Você vai precisar de rosas vermelhas, tá? Para esse buquê, vai de 9 a 10 rosas, dependendo da abertura do botão, tá? Então, você já separa entre 9 e 10 rosas vermelhas para poder fazer. Pode ser tanto rosa nacional quanto a rosa importada, claro que vai variar o preço, né, entre uma e outra, mas você pode escolher entre a nacional e a importada. O que eu aconselho é que você realmente pegue a vermelha, tá? Nessa época, mesmo que a gente tente empurrar outras cores, acaba não saindo. Então, procure pegar uma rosa vermelha. Se for a nacional, a samurai, e se for a rosa colombiana, a gente costuma usar a Freedom. Onde você vai encontrar? Alguns mercados já têm rosas, já vendem rosas assim nessas datas ou o ano inteiro, você pode comprar, ou em distribuidoras de flores mesmo, tá bom? Para o Dia dos Namorados, aconselho você a fazer o teu pedido com antecipação, não deixar para pedir na semana do Dia dos Namorados, tá? Então se antecipe, faça o seu pedido para você não ficar sem na data. O que mais que nós vamos precisar? Um potinho de Nutella, tá? Pode ser para gente fazer desse tamanho, 140 gramas, tá? Pozinho metalizado dourado ou bronze, pode ser qualquer um. Eu vou usar o dourado para combinar com as embalagens que a gente vai usar. Álcool de cereais, uma forminha da BWB de 18 gramas, tá? Então, você pode tanto utilizar uma metadinha recheada, se você quiser ele um pouquinho maior, pode usar as duas e unir, ficar um coração completo, em vez de só a metadinha, também pode, tá? Eu trouxe aqui uma outra opção, caso você queira fazer um buquê maior, um coração maior, pode ser esse de 500 gramas. No caso, você não precisa rechear ele inteiro de Nutella, pode pôr morango dentro, pode pôr uma surpresa, um anel, um presentinho, uma corrente, dinheiro, né? Lógico, embaladinho, né? A gente nunca usar dinheiro em contato com o alimento. Então, esse aqui fica legal que a pessoa vai quebrar para ver a surpresa dentro, tá bom? Então, uma sugestão também para vocês. Vamos utilizar espuma floral. Um bloquinho desse de espuma floral, dá para fazer 8 buquês desse tamanho que a gente vai fazer, tá? Então, uma espuma você pode cortar, tá vendo? Marcadinho aqui em 8 bloquinhos que dá para você utilizar. Vamos usar também. Eu separei 3 papéis sujinhos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles. Para fazer o laço, uma fita de cetim ou uma fita que você ache de sua preferência. Cola quente. Vamos precisar uma hastezinha de balão para fixar o coração e um pedacinho de papel cartonado, cartolina ou papelão, tá? Cortadinho no formato, no mesmo tamanho aqui do coração. Então, nós vamos começar primeiro a nossa aula fazendo a parte do coração. Sempre deixe por último essa parte de ter que mexer com espuma floral, com flor, tá? Então, sempre comece primeiro por essa parte do chocolate, até porque ele vai ter que ir para a geladeira, esfriar um pouquinho, desenformar. Então, faça essa parte primeiro e depois essa parte das flores, que faz um pouquinho mais de sujeira, você deixa por último, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, para a gente fazer o coração de chocolate lapidado, você pode tanto usar chocolate fracionado, tá? Ou chocolate puro mesmo. Se você for usar o chocolate puro, lembrando que tem que ter a técnica da temperagem, tá? Então, fazer sempre uma boa temperagem, porque quando a gente faz uma boa temperagem e usa esse tipo de forma, na hora de desenformar, o chocolate tem que estar bem brilhoso, sem marca. E quando a gente não faz uma boa temperagem, acaba grudando na forminha, ficando marcado, tá? Então,
tem que lembrar sempre disso. Mas nada te impede de usar também um bom chocolate fracionado, tá? É o que a gente vai usar hoje, um chocolate fracionado para fazer o nosso coração. Essas forminhas aqui, elas são de 18 gramas de chocolate, tá? Então, ela vem já marcadinha aqui no fundo a quantidade de chocolate que você tem que usar, tá? Então, você vai encher de chocolate até essa marquinha aqui. E depois, você vem com essa parte de cima, ela vem com um siliconezinho assim, que encaixa, ó. E você vem com essa parte de cima e vai pressionar em cima do teu chocolate, assim. Igual tá aqui. Tá vendo? Daí você pressiona, o chocolate vai subir até o nível que você precisa, sem esparramar muito na forma, e daí você coloca na geladeira para gelar um pouquinho e depois poder desenformar. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu já deixei duas aqui que já estavam sequinhas para adiantar o processo, mas eu vou mostrar como que a gente faz para poder informar eles. Então, o meu chocolate aqui, usei um chocolate ao leite, tá? Se você quiser usar o branco, ou outra cor de chocolate, o branco tingido de vermelho, outra cor também pode, tá? Eu escolhi usar o ao leite. Se você for pintar o coração de dourado, também ele fica legal, já com a base ao leite. Então, eu aconselho mais o ao leite nesse caso, tá? Então, já derreti o nosso chocolate, tá? Fracionado, ele já tá numa temperatura entre 30 graus, mais ou menos. E agora a gente vai preencher a nossa forminha. Lembrando que você vai até aquela marquinha que tem na embalagem, tá? Tem algumas forminhas que não tem essa marca ou que não tem esse silicone, né? Então, você vai ter que ver mais ou menos, um pouquinho menos que a metade da forma, tá? Então, você coloca ali, dá uma batidinha, tá? Ó, dá uma batidinha para, se tiver alguma bolinha, para ela subir e não ficar marcado no teu chocolate. Na hora que você vai fazendo assim, você já vê as bolinhas subindo. Então, você viu ali que subiu algumas bolhas, nivelou. Você vai colocar a tua forminha, lembrando que tá aqui já o silicone encaixadinho. E vai só pressionar, tá? Ó, pressionou, você pode deixar ela viradinha assim e colocar na geladeira, tá? Na geladeira, quando que eu sei que tá bom para você desenformar? Quando você pegar, você já vai ver que ela vai estar descolando aqui, tá? Você já vai ver que só de você pegar aqui, ele já vai estar soltando. Porque se você tentar desenformar antes de secar, ele vai ficar marcadinho. Como a gente vai fazer uma decoração, não vai ficar legal. E ainda mais se você for pintar de dourado, tá? Então, mais ou menos uns 10 minutinhos na geladeira. Agora que já passou uns 10, 12 minutinhos, a gente vai tirar a parte de cima aqui da nossa forma, tá? Tira também, com cuidado, o silicone. E a gente vai rechear ele. Eles já estão saindo aqui, tá? Sozinhos. Mas a gente não vai tirar ainda. Primeiro, então, a gente vai rechear ele com a Nutella e vai fazer uma tampinha com o chocolate, tá? Então, tira com cuidado para não rachar. Porque se você for tirar ele, segurar na mão para rechear, então ele vai acabar derretendo e marcando. Então é melhor você fazer tudo na forminha antes de fechar, tá? Então a gente vai rechear eles. Se tiver excesso de chocolate, como estão esses aqui, você dá uma quebradinha já, tira o excesso. E às vezes você passou um pouquinho daquela marquinha, o chocolate acaba vazando para os lados, tá? Mas é uma casquinha bem fininha, você consegue tirar. Agora, a tua Nutella, se ela tiver muito dura, você pode colocar um pouquinho no micro-ondas, tá? Para ela ficar um pouquinho mais fluida. Só, se você for esquentar no potinho, coloca uns 8 segundos. Lembra de tirar bem aquela bordinha de alumínio que vem em volta. Ou se você não conseguir tirar, coloca num potinho para poder rechear aqui, tá?
Então, a gente vai rechear. Não precisa encher até a borda, tá? Porque lembra que você tem que deixar um espacinho para você poder fechar o coração. Então, esse potinho aqui, ele vai dar para fazer 3 coraçõezinhos desse, tá? 3 bem recheado. E se você quiser, dá para fazer com outros sabores, tá? Brigadeiro, pode ser. Vamos só nivelar um pouquinho mais aqui, que ficou uma bordinha. Pode ser brigadeiro, pode ser recheio de trufa. Você pode fazer cada aba do coração de um sabor, tá? Então, olha como que ele ficou. Então, dá uma batidinha de leve para ele nivelar. E daí, você vem com o teu chocolate derretido. Vai colocar mais ou menos uma colher aqui para tampar. E você vem espalhando bem de leve para ele ficar bem niveladinho, tá? A tua Nutella também não pode estar muito quente, tá? Esquenta ela só para dar uma leve fluidez nela, porque senão você vai colocar o recheio quente ali na tua forminha e vai derreter o chocolate novamente, tá? Então, não pode estar muito quente. Então, espalha bem o chocolate. E agora a gente vai levar novamente para a geladeira para poder desenformar de uma vez, tá? Dá uma batidinha de novo. Então, agora a gente vai colocar na geladeira de novo mais uns 5 a 10 minutinhos, tá? Dependendo da temperatura da geladeira, nunca deixe muito tempo, porque quando você for desenformar, pode ser que ele fique meio suado, tá? Então, é só o mesmo tempo dele endurecer e você poder desenformar. Então, agora a gente vai desenformar o nosso coração, tá? Então, com cuidado, você vem e vira. Ó, já saiu certinho. Vou colocar. Então, vamos colocar aqui. Do outro lado, você vai ver se ele não tá com muita sobra de chocolate, tá? Pra poder deixar ele bem niveladinho. Você vem com uma faquinha e tira, assim, o excesso de chocolate, tá? Principalmente se você for unir os dois lados. Caso você não vá unir, deixar só uma abinha do coração, daí não tem problema. Se você for unir os dois assim, ó, se ele ficar muito fora, ele acaba aparecendo. Então, você pode tanto deixar ele assim, ou deixar só uma partezinha na tua forminha, ó. Então, agora a gente vai decorar o nosso coração. Então, aqui vou dar só tirar um pouquinho desse chocolate que ficou grudadinho. Então, primeiro a gente vai pintar um coraçãozinho com o nosso pozinho bronze, tá? Eu gosto muito dessa marca que é a Gran Chef, que é um pozinho mais fininho, ele acaba dando uma cobertura melhor, tá? Então, para isso você vai precisar de um pincel. Eu tenho esse pincel que o nome dele é vassourinha, ou você pode usar um pincel tipo leque também, ó. Tem vários modelinhos de pincéis aqui. O importante sempre é você usar um pincel que seja de boa qualidade para que as cerdas não saiam, tá? Então, sempre quando você for comprar um pincel, você vem com um alicatinho e dá uma apertadinha bem aqui no meio, tá? Nesse meinho aqui, ó, para fixar bem as cerdas, tá? Para não ter perigo de cair no teu trabalho. Então, sempre pincéis de qualidade, de preferência pincel de maquiagem novo, tá? Não que você ainda não tenha usado. Então, agora a gente vai colocar um pouquinho do pó dentro de um potinho. Então, você coloca ali só para você poder espalhar. Você vai aplicar ele sobre
o teu chocolate. Então, é bem pouquinho, tá? Você tira o excesso e você vai espalhando e dando o brilho nele, tá? Então, não precisa passar no álcool de cereais. Se você tiver um pincel bem macio, não precisa, tá? Que ele não vai ficar com a marca das cerdas e vai cobrir bem. Então, vem bem na lateralzinha aqui. Então, primeiro você espalha o pó e depois você vem lustrando. Você pode usar também um aplicador de blush também, para se você quiser dar um brilho maior. É como na maquiagem, tá? Então, você vai lá e espalha ele. Então, é importante sempre você deixar bem lisinho, sem nenhum pozinho, tá? Porque quando você deixa resíduo de pó e você vai pegar ou você encosta, daí que ele fica com as digitais, tá? Então, se você deixar ele bem lisinho, sem nada, ele não vai ficar marcado. Então, olha bem nas laterais. Aqui tá faltando um pouquinho. Então, você viu que nesse caso aqui não precisou do álcool, tá? Só o pó mesmo. Então, já tá bem brilhosinho. E esse excesso esse restinho de pó que ficou no teu potinho, você devolve, tá? Para não ter perca nenhuma. Esse aqui a gente deixa aqui. Então, nosso coraçãozinho ficou assim, tá? Ficou bem brilhoso, bem coberto, todos os lados. Quiser passar atrás também pode, tá bom? Agora a gente vai aprender uma outra técnica. Então, para esse coraçãozinho aqui, a gente vai usar o dourado, tá? Nesse caso, a gente vai pegar, vai colocar, aqui já tem um pouquinho, mas eu vou colocar um pouquinho mais para vocês verem. A gente vai pegar um pouquinho do pozinho dourado, coloca num potinho. E vai pegar um pouquinho do nosso álcool de cereais. Mais um pouquinho. E agora você vai diluir esse pozinho no álcool. E com o teu pincelzinho, esse vassourinha que é mais larguinho, você vai subir ele molhadinho mesmo, tá? E vai dar umas leves batidinhas. Cuidado que ele acaba espirrando em outros lugares também. Então, bem do lado aqui. Então, essa técnica que fica respingadinho, tá? É assim mesmo. Então, vem na lateral aqui. Até o ponto que você achar que tá legal, tá? Acho que assim tá bom. Só que essa você vai ter que esperar ele secar um pouquinho antes de poder manusear, tá? Então, aqui, ó, como que ele ficou. Ficou esse efeito escorridinho, respingado, tá? Então, ele fica bem legal, um efeito diferente que você pode fazer também. Daí, você escolhe qual modelinho que você quer pôr no teu buquezinho, tá bom? Nós vamos usar esse daqui, o efeito respingado. Então, agora a gente vai montar ele. Então, agora que a gente já escolheu o nosso coração, né? Vamos usar esse daqui. A gente vai fixar ele na nossa varetinha de balão, tá? Como que a gente vai fazer isso? Eu cortei um pedacinho de papelão, pode ser um papel da sua escolha, desde que seja mais grossinho, tá? E protegi ele aqui com um pedacinho de plástico mesmo, tá? Só para proteger ele, para não ficar em contato direto com o papelão. Então, agora você vai passar a cola quente aqui.
e vai fixar ele, teu coração bem no meio aqui, tá? Então, ó. Vai fixar ele assim, vai fixar ele bem no meio. Se você não tiver esse suporte de balão, você pode usar um palito de bambu, mas você faz um feixezinho de palito com pelo menos uns 7 palitinhos, amarra eles com um elástico e daí cola eles aqui, porque tem que ter uma basezinha para poder fazer esse suporte aqui, tá? Para aguentar o peso do chocolate, que se você fizer com um palitinho só, ele vai acabar dobrando e o teu chocolate vai acabar caindo, tá? Então, depois que secou, você vai colocar o teu coração ali no meio. Então, se você quiser, pode dar um pinguinho de chocolate para fixar, ou você pode simplesmente colocar o teu coraçãozinho ali. Daí eu cortei um quadrado, tá? No meu caso aqui, eu usei um sujinho mesmo, pode ser um plástico celofane ou algum plástico transparente, tá? Que não seja muito grosso e nem muito fininho. Então, você vai centralizar ele aqui no teu coração e vai fixar ele bem na varetinha aqui, tá? Por que que você vai fazer isso? Porque o teu coração, ele vai ficar em contato ali com as rosas, tá? E se você proteger o teu chocolate, não vai ter contato com as rosas e você vai poder deixar as tuas rosas abertinhas, não vai precisar proteger elas, tá? E daí elas acabam ficando mais bonitas, né? Porque quando você coloca um saquinho para proteger, a abertura dela acaba sendo limitada, né? Então não dá para proteger bem. Então, assim ficou o nosso coração protegidinho aqui, tá? Agora a gente vai deixar ele reservadinho aqui pra gente trabalhar com as rosas. Então, a gente cortou a nossa espuma floral num daqueles 8 quadradinhos, né? E você vai colocar a tua espuma para hidratar. Então, você vai deixar ela de molho ali uns 10, 15 minutinhos, até encharcar bem, tá? Para você poder usar. Porque o objetivo da espuma é poder fornecer a água para a rosa durar um pouquinho mais, tá? Então, você só usa a espuma floral quando você precisar fazer com antecedência, né? Se for fazer um dia antes ou até no dia mesmo, mas muito cedo, para dar um pouquinho mais de durabilidade para tuas rosas. Mas se você não quiser, tem como você fazer também sem a espuma floral, tá? Se você quiser, volta lá na nossa aula do dia especial do Dia das Mães, que a gente montou um buquezinho com rosas e bombons sem a espuma floral. Então dá para fazer daquela maneira sem problemas também. Hoje só trouxe uma outra possibilidade para vocês poderem fazer. Então a espuma floral, lembrando que ela é tóxica, então você tem que proteger bem ela para não entrar em contato com o alimento. Então sempre deixe para manusear a espuma floral depois que você já embalou o teu chocolate, que você já mexeu com o alimento, para depois poder mexer com a espuma floral, tá? Para não ter contato nenhum com a espuma. Então, nesse caso, ou você pode embalar a tua espuma floral num saquinho, ou você pode usar um plástico filme mesmo, tá? Nesse caso, eu vou envolver ela com o plástico, tá? Eu vou dar só uma volta mesmo. Vou cortar aqui. Não vou deixar muito grosso aqui em cima, porque senão depois fica difícil de você perfurar com a rosa. Então, deixa esse excesso mais para a parte de baixo, tá? Vou cortar o excesso aqui. Agora, você pode passar uma fita em volta aqui, tá? Só para, no caso de você espetar, não transpassar a tua espuma. Então, aqui você pode passar em volta do teu bloquinho. Passa em volta só para proteger aqui. Então, a tua espuma já prontinha, o teu coração também já tá prontinho.
vamos para as nossas rosas. As minhas aqui já estão limpinhas, tá? Mas quando você comprar, elas vão vir com espinho, vão vir com folhas, tá? Então você pode estar usando essa pinça, que é uma pinça profissional para tirar espinhos e folhas, ou pode vir com uma faquinha mesmo para retirar. Como que você vai fazer? Não tem aqui, mas imagine que esteja cheio de espinho, então você vai encaixar essa partezinha aqui na hastezinha aqui da rosa e vai vir puxando dessa maneira até o final, tirando todo o espinho e todas as folhinhas, tá bom? Então, depois que você tirou todos os espinhos, tirou a folha, você vai vir com um alicatinho e vai cortar a tua rosa em ângulo, tá? Por que que a gente deixa cortadinho assim em ângulo? Porque assim a água, a rosa absorve melhor a água, tá? Se você deixar retinho, quando ela estiver no fundo ali do vaso, a área de absorção da rosa vai ser menor. Então, você deixando assim, fica só essa pontinha em contato com o fundo do vaso e a área de absorção vai ser maior, tá bom? Você vai fazer o que também? Vai tirar todas as pétalas que estiverem machucadinhas, tá? Então, deixe para fazer essa parte de cortar o caule por último, tá? Porque se você cortar ela antes e deixar muito tempo antes de pôr na água, a própria seiva ali da rosa vai selar aquela parte e daí não vai ter adiantado nada você cortar, tá bom? Então, deixe por último. Então, aqui eu já vou selecionar as minhas rosas. Vamos cortar. E já vamos deixar aqui do ladinho. Então, assim, quando você receber as tuas rosas, elas vão vir, né, com as folhas, com os espinhos. Para adiantar o teu processo, você pode já deixar elas limpas, sem as folhas, sem os espinhos, cortar o caulezinho, como a gente aprendeu agora, e deixar num vaso com água na geladeira. O que eu aconselho assim, depois que você fechou, que você colocou elas no vaso, você pode envolver elas aqui com um papel, tá? Para elas ficarem todas juntinhas, para proteger um pouquinho mais. Porque se você deixar ela assim, ela vai abrir, né? Natural da rosa, ela vai acabar abrindo. E dependendo dos dias que você deixar ela na geladeira, quando você for usar, ela vai estar toda aberta. Se você quiser esse efeito, legal, pode deixar assim. Mas caso você não queira que ela abra, então você pode deixar elas todas juntinhas e envolver com papel, nunca com plástico, tá? Porque o plástico vai criar umidade e vai acabar deteriorando as pétalas dela. Então, sempre com um papelzinho. Ou se você quiser deixar para limpar elas mais próximo do dia que você for utilizar, também pode. A única coisa que eu te aconselho é cortar o caulezinho dela embaixo antes de deixar guardada, tá? Com as pétalas e com as folhas do jeito que ela vem no pacotinho, tá bom? Então, você pode fazer das duas maneiras. Então, deixa ela guardadinha na geladeira mesmo, tá bom? Então, agora a gente vai montar o nosso buquê. E outra coisa pra gente que trabalha com rosas e com alimento, no nosso caso a gente não vai embalar ela individualmente porque o nosso chocolate ali já tá embalado, mas se por acaso fosse alguma outra coisa de alimento que não fosse embalado, você teria que embalar uma por uma. E para higienizar nossas rosas, eu vou usar o álcool 70. Mesmo que esteja embaladinho ali o teu chocolate, é bom sempre higienizar. Então, você higieniza antes de você utilizar, tá bom? Antes de montar o teu buquê. Então, como que você vai fazer? Vai colocar álcool 70 no borrifador e você vai vir de longe e vai borrifar entre as pétalas, assim. E pode ficar tranquilo que ela não vai queimar, não vai murchar, tá? E a única coisa que você vai fazer é esperar evaporar o álcool para poder usar, tá bom? Então, borrifou o álcool 70 para dar uma higienizada, espera secar e daí a gente vai começar a montar. Então, agora a gente vai fixar as nossas rosas e nosso chocolate na nossa espuminha já embalada, tá? Já separei as rosas que eu achei que estavam mais bonitinhas. E você vai deixar a altura da rosa e do chocolate a mesma, tá? Vai cortar aqui o cabinho do chocolate se for preciso, ou o cabinho da rosa, deixa todas no mesmo nível. Então, você vai começar primeiro com o teu chocolate, tá? Então, você vai colocar ele bem no centro aqui do teu bloquinho de espuma. Então, coloca ele. Não precisa ir até o final, tá? Para não transpassar. Ele fica meio bambo assim, é normal, tá? Daí agora você vai colocando as tuas rosas em volta.
As minhas rosas aqui estão bem abertinhas, então elas acabaram indo menos do que eu falei no começo do vídeo, tá? Então vamos ver quantas que vão até o final, ó. A minha rosa aqui, ela não vai mais que isso, ela ficou mais alta, então você tira um pouquinho e dá uma cortadinha aqui. Para ficar no mesmo nível do coração. Você vem aqui e vai dando a volta aqui no coração, tá bom? Vai olhando ali embaixo. Ó, essa aqui também tá um pouquinho alta, então você corta um pouquinho mais. Tenta ir sempre utilizando o mesmo buraquinho, se você tiver que tirar, para não ficar muito esburacado a tua espuma, senão ela acaba perdendo a sustentabilidade do teu buquê, se você ficar furando ela demais. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Tem que usar o formato natural da rosa, porque às vezes você que fica teimando com a rosa para um lado e o caminho dela é torto, então tem que usar o formato dela natural, tá? Não adianta às vezes você ficar forçando para um lado, sendo que ela tá torta, então preste atenção no formatinho dela aqui, na hora de colocar. Mais uma. Então, no nosso caso aqui, como eu tô, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como nossa rosa tá com uma abertura bem boa, deu 7 rosas, tá? Essa aqui é uma rosa colombiana, então ela acaba abrindo mais. Mas se você for usar uma rosa nacional, que o botão não é tão aberto, provavelmente você vai acabar usando umas 9 rosas, tá bom? Então, agora a gente vai fixar essa parte aqui de baixo dela, tá? Só para as rosas não abrirem, para ficar mais fininho. Então, você vem com uma fita, pode ser essa larguinha ou pode ser a mais fininha mesmo. Você só vai fazer uma cinta aqui, cuidando para não apertar muito, para não deformar, tá? Então, você faz só uma cinta, para elas não abrirem. Corta aqui. E agora a gente vai embalar o nosso buquê, tá? Se você quiser mesclar, alternar aqui rosa com Ferreiro Rocher em volta também dá. Dá para você escrever no coração, dá para você fazer mais uma volta de rosa, se você achar que fica mais cheio, mais vistoso o buquê, também dá, tá bom? Então agora a gente vai fechar o buquê. Então, para a gente fazer o nosso fechamento, a gente vai utilizar 3 folhas de sujinho, tá? Que é esse plástico aqui, tá? O nome dele é sujinho. Eu tô usando essa, que é o Love. Ele é estampado de um lado só, do outro não é. E tô usando 2 dourados, tá? Nesse caso eu escolhi 2 dourados porque o meu dourado ele é bem transparente, tá vendo? Então, como eu queria fazer o fundo bem dourado, assim, sem aparecer a estampa, eu tô utilizando 2. Mas caso você ache um dourado mais grosso, que não apareça, também pode estar utilizando só 2 tipos de papéis, ou papel que você achar que combine, tá bom? Então, no meu caso aqui são 3 sujinhos. Então, a gente vai fazer, como ele é um buquê pequeno, a gente vai fazer o fechamento de uma ponta, tá? Então, você centraliza o teu papel e você vai utilizar essa ponta aqui para ser a ponta do teu buquê. Então, a parte do coração, a parte mais larga, você vai colocar aqui e vai ver mais ou menos aqui essa ponta, vai dar 1,5 palmo mais ou menos da ponta até o buquê, tá? Então, você vai centralizar ele ali nessa ponta, bem na diagonal aqui do teu papel. E vai puxar essa ponta aqui. Aqui eu já vi que ele ficou muito para baixo, tá? Então, eu vou empurrar um pouquinho mais para cima. Aqui. Para o teu buquê não ficar muito lá no fundo, tá? Então, você puxa essa ponta. Assim. E aqui no final, você vai puxar ele para cá.
tá? Abraçando todo esse pezinho aqui da espuma. Então, ele vai fazer essa dobradura aqui, e essa dobradura você vai virar pra cá, abraçando todo o buquê, tá? Daí aqui, antes de você fechar, você dá uma olhadinha, tá vendo que ele ficou muito lá no fundo? Então, se você olhar ele assim, então a gente vai puxar ele mais um pouquinho, tá? Você abre, sempre dá uma verificada antes de você fechar, tá? Então, a gente vai, grudou um pouquinho, a gente vai subir ele um pouquinho mais. Então, você sobe um pouquinho mais, vira aqui. Dobra ele, assim. E aqui você levanta, e atrás aqui você vai dobrar, tá? Se você quiser cortar esse excesso também dá, ou você dobra aqui pra dentro, onde ele vai ficar escondidinho. Então, aqui você vai apertar a frente e vai desamassando aqui, tá? Então, estica bem o papel. Então, aqui você vai ajeitando. Dobra bem esse excesso aqui atrás, as pontinhas que ficaram. Então, você vai pegar um elástico. E vai colocar aqui no meinho dele, tá? Aqui você vai desenrugando ele. Agora, a gente vai colocar a nossa fita. Então, eu escolhi um vermelho, no tom mais da embalagem e da rosa, tá? Não é um vermelho tão intenso. Mas podia ficar bonito também com o dourado, tá? E a fita você pode estar fazendo também de outro material, precisa ser essa de cetim especificamente. Então, depois que você passou o elástico, você coloca a fita de cetim para não correr, tá? Então, por isso que vai o elástico ali, para a fita não acabar não descendo. E deixa sempre no lado mais brilhosinho, e aqui você dá um acabamentinho nas pontinhas do teu laço. Então, esse é um buquê pequeno, tá? Que você pode estar fazendo várias adaptações, você pode estar fazendo várias mudanças com ele, colocando ferreiro, deixando ele maior, tá bom? Então, um buquê bem versátil que você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? E na descrição do nosso vídeo já vai estar daí as folhas que a gente usou, as medidas, também sugestão de valor para você estar vendendo. É claro que tudo vai depender se é rosa importada, se é rosa nacional, se você vai colocar Nutella, se você vai colocar brigadeiro, tá bom? Então, a gente vai colocar ali o valor que a gente venderia, mas o valor de venda que você vai fazer vai depender do preço do material que você vai pagar, dos teus custos fixos, do lucro que você quer ter. Então, muitas vezes não adianta vocês quererem fazer exatamente o valor que a gente pratica, que às vezes você pode estar no prejuízo usando esse valor, tá? Então, vai depender dessas questões. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você consiga vender muito nesse Dia dos Namorados, e até a nossa próxima aula.